Até umas 8 horas. Isso? Não, pode ir. Posso? Como a gente começou agora, Ah, sim. normalmente a palestra na noite ela é 1h10. Mas Combinado. você desenvolve o seu tema Tá. até meia-noite sem problema. Então, boa noite a todos vocês que estão em casa também. É uma alegria enorme estar aqui, né? Um presente enorme. Toda vez que eu falo de Jesus, para mim é um presente. Foi muito bem acolhida nessa casa e convido vocês desde já a prestigiar essa feira que vai acontecer, esse seminário sobre o luto. Às vezes a gente aprende algo e a gente não imagina o quanto esse aprendizado vai nos ajudar lá no futuro. Então eu sou muito feliz de estar aqui, né? Eu hoje vou trazer o tema para vocês, afeto, alimento para a alma, que é um estudo de um dos livros do Divaldo Franco, foi psicografado pelo Divaldo, através dos ensinamentos da Joana de Ângeles. E eu sempre creio que se Jesus é o médico das nossas almas, a Joana é a nossa psicóloga, porque eu nunca vi um espírito falar com tanta profundidade sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre a necessidade da gente olhar para dentro, da gente olhar para nós mesmos. Então, eu ganhei esse livro de uma das assistidas que eu atendi nesse trabalho de superação do luto e eu deixei ele ali de cantinho, mas no momento em que eu passei por uma torção no meu tornozelo, no comecinho desse ano, esse livro me abraçou, né? Esse livro me ganhou, porque são mensagens diárias da Joana para fortalecer a nossa vida. E o quanto a gente está precisando se fortalecer depois dessa pandemia. Às vezes a gente ainda sente que está na pandemia, de tanto que a gente está bloqueado assim, para olhar nos olhos, para conversar, para se envolver, né, com o outro, para ser colaborativo. Então a gente precisa aí um pouquinho mais de força depois de tudo que a gente viveu na pandemia, depois de tudo que a gente perdeu. Todo mundo perdeu alguma coisa. Todos nós, como humanidade, perdemos nessa pandemia, porque foi um desencarne coletivo muito grande. E nós que estamos aqui, por alguma razão, Jesus nos chama a se reinventar, a se renovar, a se unir, a se fortalecer. Por isso a importância do afeto. Mas vamos começar assim com umas reflexões. Naquele dia que você passou muita raiva, que você se estressou muito, que você teve uma dificuldade, será que nesse dia você consegue ser uma pessoa afetiva? Mas antes de você responder, a gente vai se comparar a Jesus. A gente vai lembrar que Jesus, de acordo com o livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia, nosso espelho para a gente se melhorar. E vamos lembrar que Jesus, ele passou pela terra e ele sabia tudo o que ia acontecer durante o sacrifício dele. E Jesus, no nosso papel, no nosso lugar enquanto humanos, Jesus sentiu medo, ele sentiu dificuldades, ele sentiu na pele todas as dores que nós sentimos, toda a ansiedade que a gente sente quando a gente está diante de uma prova muito difícil. Só que Jesus, mesmo sabendo tudo que ele ia passar, mesmo com as suas preocupações, ele nunca exteriorizou isso e colocou, descontou no outro as suas dificuldades. Então Jesus era um ser extremamente afetivo em todas as situações, até quando ele era desafiado, quando ele era criticado, quando ele era testado para responder algo que as pessoas queriam ali, testar o tempo todo Jesus, para ver até onde a moral dele conseguia ir. E mesmo nesses momentos, Jesus era tão sábio que ele correspondia com um olhar extremamente afetivo, com uma conversa extremamente acolhedora. Então Jesus, ele fazia com que aquela crítica virasse uma reflexão. Então é por isso que eu trago esse exemplo aqui,
Porque às vezes, naquele dia mais difícil da sua vida, naquele dia que você perdeu alguém, ou que você perdeu algo material, um emprego, ou que você teve uma discussão terrível, mesmo nesse dia, Jesus vai te convidar a ser afetivo, a ser acolhedor, porque alguém do seu lado vai estar precisando de você. Então é por isso que o afeto é um exercício fundamental nos nossos dias, porque a gente às vezes já acorda com aquele mau humor, né? Nesse friozinho ainda nem se fala, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer levantar da cama, e aí vem aquela pessoa dando bom dia, querendo conversar, ou chega aquela visita inesperada na sua casa, e aí você não tem nada na geladeira, vai ter que fazer alguma coisa para servir. Então você já parou para pensar o quanto a espiritualidade te usa para poder ajudar o outro? Porque às vezes, mesmo precisando de ajuda, a gente vai ser convidado a ajudar. E é por isso que é importante a gente refletir como está a nossa bateria de afeto. Porque a bateria do celular a gente olha toda hora. Não pode faltar a bateria do celular. Não pode faltar a internet. Mas e a bateria dos nossos bons sentimentos? Dos nossos bons pensamentos? Como que ela está hoje? Ela está nos 80% ou ela está ali quase nos 25%? Então vamos refletir sobre isso mais um pouco. Porque a Joana, ela vai dizer o seguinte, não é nenhuma novidade, mas nos ajuda a pensar. Nós somos seres eternos. Essa não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira reencarnação que a gente tem. Mas nós temos que lembrar que nós somos seres espirituais, vencendo as mesmas provas em outro corpo. O perfume é o mesmo, mas mudou a embalagem. O personagem é o mesmo, mas mudou o seu papel. Agora nesse palco, quem foi filho é pai, quem foi irmã é mãe e por aí vai. Então nós estamos ali vivendo as mesmas dificuldades e os mesmos desafios interiores. Porque nós somos seres que desenvolvem doenças psicossomáticas. Então são ideias negativas, né? O pensamento negativo que desenvolve um sentimento negativo, que desenvolve um comportamento negativo. Eu vou dar o exemplo da pessoa que fuma, mas nada contra quem fuma, é só para a gente ter um exemplo, porque todo mundo conhece alguém que fuma. O fumante, ele tem uma ansiedade muito grande mesmo. Então ele precisa do cigarro para dar uma baixada, um controle nessa ansiedade. Mas esse controle, ele é muito temporário, porque daqui a algum tempo ele vai precisar de mais um cigarro. E durante o dia, quantos cigarros ali ele fumou para tentar preencher algo que está dentro dele? Algo que não está de repente sendo desenvolvido, algo que de repente precisa de uma ajuda profissional, de uma psicóloga, de um terapeuta, ou algo que poderia ser amenizado com um exercício físico leve. Então, ele tem um pensamento negativo, porque a Joana de Ângeles, ela vai dizer o seguinte: atualmente nós temos de 50 a 120 mil pensamentos por dia. É a nossa mente em 2022. Agora só que ela não especificou quanto o homem pensa e quanto a mulher pensa. Porque se for mulher, deve estar nos 250. Porque a mulher, ela pensa muito mesmo. O homem, ele consegue focar. Vou na palestra. A mulher não, ela, vou na palestra, depois eu vou ver se ainda dá para passar no supermercado, porque eu tenho que ver o que eu vou comprar para o almoço de amanhã, e depois à tarde eu tenho que arrumar a casa, porque à noite eu já tenho que preparar o jantar. É assim a cabeça da mulher, é tudo ao mesmo tempo. Então, só para brincar com vocês, que é o seguinte, desses 120 mil pensamentos, quantos são negativos e quantos são positivos? A gente tem que fazer realmente esse autoconhecimento que a doutrina espírita nos dá.
Por quê? Porque a gente vai perceber o que a gente está fazendo com a nossa saúde. Então, é um pensamento negativo com frequência. Então, eu tenho um problema com alguém da minha família, por exemplo. E aquele problema não sai da minha mente, eu penso negativamente naquilo toda hora. Eu não consigo pensar em outra coisa, é uma ideia fixa. Os psicólogos, hoje, eles estudam essa ideia fixa, né? E aí, depois, isso vai gerando um comportamento. Então, eu estou magoado. Qual que é o meu comportamento magoado? Eu vou criticar todo mundo, a pessoa vai tentar me elogiar, ela vai levar uma indireta, eu vou responder grosseiramente, eu vou ser uma pessoa amargurada. E esse comportamento, né, alimentado por esse pensamento o tempo todo, ele vai desenvolver ali alguma doença que eu muitas vezes nem tinha, né? Então, hoje em dia, a maioria das doenças que nós temos, elas são desenvolvidas ou pela nossa falta de cuidado com o nosso corpo, aí entra muito a importância da alimentação, e as outras são pelos nossos sentimentos mesmo, por aquilo que nós estamos nos alimentando espiritualmente. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque os espíritos falam que nós vivemos em looping. O que é looping? É uma palavra inglesa que significa aquele personagem do videogame que ele está sempre voltando para o mesmo lugar, ele não consegue passar de fase. É como se a gente entrasse num labirinto para buscar a saída, mas a gente não conseguisse achar a saída desse problema e a gente fosse sempre parar no mesmo lugar e não conseguisse sair dele. E os espíritos falam que isso significa que nós estamos há anos errando no mesmo lugar. Então, às vezes é a vida financeira, às vezes é o relacionamento, às vezes é a vida profissional, mas a gente não consegue fazer diferente, porque a gente está fazendo sempre a mesma coisa. E aí a gente está querendo que algo mude, que Jesus venha e faça um milagre às vezes, né? Porque o afeto, ele é uma necessidade humana, ele é uma busca do nosso ser. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que é afetivo, o que eu posso buscar do outro como afeto e, às vezes, a minha necessidade de agradar. Porque quando eu estou agradando, quando eu estou sempre buscando agradar, quando eu faço tudo pela pessoa e essa relação me machuca, né? Porque eu faço tudo. Né? Eu ajudo, eu me dou, eu faço tudo o que ela precisa, mas eu sempre volto machucado, ferido, magoado. Então isso é a necessidade de agradar, né? Você está se anulando para agradar o outro e você não está conseguindo. Mas isso é totalmente natural, porque pensem, nem Jesus agradou a todos, quanto mais nós, né? Que estamos aprendendo. Vem a cobrança, né? Então. E assim, olha, tem uma palestra no meu canal do YouTube que fala assim, as 5 linguagens do amor. O que significa isso? Que cada um tem a sua forma de amar. Quando a gente é criança, a gente traz tudo dos nossos pais, a gente aprende tudo com os nossos pais. E quando a gente vai crescendo, a gente vai mudando um pouquinho, mas quando a gente é criança, a gente imita muito os pais, os responsáveis, os avós, né? Aqueles que cuidaram de nós. E aí, a gente vai descobrindo o amor. Tem gente que ama, mas ama pela presença. Então, o que significa isso? Essa pessoa, ela vai querer almoçar com você, por exemplo, e se você pegar o celular, nossa, vai dar uma briga enorme, porque ela quer que você olhe no olho dela o tempo todo, que você dê atenção total a ela. E é difícil, né? Você tem que usar ali a linguagem do tempo de qualidade. Então, quando você for almoçar com algumas pessoas, você vai perceber que você não pode pegar no celular, que você tem que dar atenção total. Às vezes isso acontece também com a televisão, porque aí às vezes a pessoa quer conversar com você enquanto você está assistindo alguma coisa e você não consegue prestar atenção nas duas coisas. Ela fica muito brava,
achando que você não está prestando atenção nela. Então, essa é uma das linguagens. A outra linguagem é o toque físico. Então, tem gente que gosta de conversar com você pegando em você, porque é o modo dela ter a atenção. Você com certeza conhece alguém que durante a conversa ela pega em você várias vezes. E essa pessoa, ela se sente extremamente amada quando ela é abraçada, quando alguém faz carinho na cabeça dela, ela precisa do toque físico, né? A psicologia chama isso de sinestésico, né? Uma pessoa sinestésica. E tem pessoas que gostam da linguagem do presente. Então, o presente é o modo dela demonstrar o amor dela. Então, ela vai te dar vários presentes, ela vai te encher de presentes. Muitas vezes é aquela bolsa lá que você não vai gostar, aquele sapato que você nunca usaria. Mas você tem que pensar o seguinte, essa pessoa está me amando de alguma forma. Tem outras pessoas que a linguagem delas é o fazer. Então, assim, essa linguagem geralmente é a das mães. Aí você vai lá na casa da sua mãe, ela faz aquele almoço e aí você chega lá e sai com um monte de tupperware, com um monte de coisa, né? Então, ela se sente extremamente amada quando ela faz algo por você e para você. E aí tem outras pessoas que é a última linguagem, que é a linguagem do elogio, né? Então a pessoa ela se sente extremamente amada quando ela é elogiada. A minha mãe tem essa linguagem do fazer e tem a linguagem do elogio. Vou dar um exemplo. Essa comida aí eu fiz muito rápido, não sei se eu coloquei sal. O que ela quer dizer com isso? Ela quer que alguém fale, não, tá gostosa, sua comida tá ótima, o sal tá bom. Então, a gente tem que descobrir qual é a pérola do outro. Descubra a pérola do outro. A pessoa gosta de chocolate, mas que chocolate que ela gosta? É o chocolate ao leite, é o amargo, é o branco, né? A pessoa gosta mais de salgado, ela não gosta de doce. E aí você vai fazer o quê? Você vai abrir caminhos, vai abrir possibilidades. Porque vocês já viram alguém triste comendo coxinha? Não dá, né? É um sentimento assim de satisfação quando alguém come uma coisa gostosa. Então muitas vezes esse daí vai ser o artifício que você vai usar, essa dica para você tirar aquela pessoa que sempre tá te provocando, que sempre tá te criticando. Ela vai passar a ver você com outro olhar. Então a relação tá difícil. Você fez alguma coisa que não devia na sua casa, né? Leva comida que o outro gosta, que você vai ver que tudo vai ficar mais fácil, né? Até o diálogo melhora. E aí, a Joana vai falar que a nossa vida afetiva, ela acompanha o estágio evolutivo da humanidade. Então, o afeto ele pode surgir em duas situações bem opostas. Ele pode surgir na alegria, na felicidade, na conquista, mas ele também pode surgir no ódio, na tristeza, no sofrimento. A doença é uma coisa que aproxima as pessoas. Então vamos supor que você está com um problema na coluna e você vai lá fazer fisioterapia. Lá você pode arrumar várias amizades. Por quê? Tá todo mundo ali passando pelo mesmo problema que você. Então as pessoas ali, elas vão ser super compreensivas. Elas vão acolher o que você está passando, porque elas estão sentindo a mesma coisa. Então essa é a diferença. Às vezes o outro não acolhe porque ele não sente. E a dor só sabe quem sente. Eu não posso lhe falar que a sua dor é menor ou maior que a minha, porque eu não estou sentindo. Cada pessoa tem as suas dores, as suas dificuldades. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Antigamente, as pessoas enfrentavam fila no banco. Eu sei que não é da época de vocês aqui, né? Vocês nunca viram uma situação dessa, mas tinha gente que passava 2, 3, 4 horas no banco para pagar contas. Vocês acreditam nisso?
E nessa situação de dificuldade saíam amizades, porque você batia um papo lá com a outra pessoa e quando você saía do banco você já estava trocando o número de telefone, estava aquela amizade da infância, né? Hoje em dia é muito difícil acontecer uma amizade no banco, no ônibus, nas reuniões de escola. Por quê? Porque está todo mundo no digital. Mas olha lá, quantos amigos a gente tem no Facebook e no Instagram e quantos verdadeiramente a gente criou vínculo, que a gente conversa ali uma semana, uma vez por mês pelo menos. Vocês já pararam para pensar? Que essa balança aí, ó, ela é muito diferente. O quanto eu tenho, o quanto eu sou. Então, para a gente lembrar que é nesses sentimentos totalmente opostos que esse afeto ele pode acontecer, inclusive entre pessoas que são inimigas. Quantas pessoas já brigaram, já se discutiram em festas de Natal, em Ano Novo, em aniversários, e depois, muitos anos, elas se reencontram casualmente, né? Aquela pessoa foi na festa, você nem sabia que ela ia vir, e aí acontece a reconciliação. Porque todo mundo muda e todo mundo tem a oportunidade de mudar. A pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que você era em janeiro. Você já mudou de ideia várias vezes, você já aprendeu muita coisa. Então todo mundo precisa ter essa chance de se modificar. E a Joana, no livro Diretrizes para o Espírito, também psicografado pelo Divaldo, vai dar ali o top 10 da afetividade. O que é isso, né? Vai falar que o egoísta é a pessoa que é tão afetiva a ela mesma que ela não consegue ser mais afetiva com os outros. O Emmanuel, ele vai falar o seguinte, que o egoísta, ele foi uma pessoa que se amargurou, porque ele já tentou se relacionar várias vezes, já tentou ser amigável várias vezes, mas ele apanhou muito da vida. Ele foi muito endurecido pelas coisas que ele passou. O ressentimento é a afetividade que não foi reconhecida. Então, ó, novamente, uma coisa que nunca aconteceu, hein? Você já hospedou alguém na sua casa? Você já fez essa loucura? E o que acontece quando a gente hospeda alguém em casa? A nossa rotina sai totalmente do normal. Então a gente ali tem muitas dificuldades, porque a gente está tentando se adaptar e o outro também. Mas muitas pessoas já hospedaram gente em casa, essa pessoa ficou numa situação financeira melhor, conseguiu sair da sua casa e ela infelizmente nunca mais voltou nem para dar uma notícia. E isso que acontece com o ressentido. É a pessoa que espera o reconhecimento, a gratidão do outro, sendo que o Espiritismo nos ensina que o bem que a gente faz é registrado em toda parte. Então, não necessariamente você vai ser reconhecido, agradecido por essa pessoa, mas você pode receber isso de outra pessoa lá na frente, né? Então, nunca, a Joana fala isso, nunca se arrependa do bem que você fez, né? Se o outro não soube reconhecer, é porque de repente ele não aprendeu a reconhecer, ele não aprendeu a amar da forma que ele deveria. A bondade é a afetividade que se expande. Então, o que é a bondade? Ela é uma inspiração. Uma pessoa bondosa, ela consegue contagiar os outros a fazer tudo que ela se disponibilizar para o bem. Então ela vai fazer uma caravana de rua, ela consegue um monte de gente para ajudar. Ela vai fazer um lanche para os moradores, ela consegue. Por quê? Porque aquela bondade dela vai contagiar o outro a querer ir, e é por isso que Paulo de Tarso fala o seguinte: a palavra orienta, mas o exemplo arrasta. Então Jesus sempre arrastou multidões pelo exemplo. O ciúme é a afetividade insegura e possessiva. Então, o ciumento, ele ama, ele é afetivo, mas ele entende aquilo como uma posse, né? Aquela pessoa é minha, de mais ninguém. Então, aquilo causa muitas
condições negativas ali no amor, né? Então ele tem tanto medo de perder que ele começa a ter esse sentimento de posse e ele vai perdendo, porque o Chico nos ensina que amar é deixar livre, se voltar é porque realmente nos pertence. Nos pertence não no sentimento de posse, mas o pertencer, você conquistou, como diz aquele livro O Pequeno Príncipe, né? Você foi responsável por aquilo que você cativou. Né? O seu amor cativou aquela pessoa, ela deseja a sua presença, né? O trabalho é a afetividade ao dever, então tem gente que trabalha muito porque tem afeto ao dever. O ódio é a afetividade que enlouqueceu, o ódio é um sentimento totalmente contrário do amor. O auxílio fraterno é a afetividade em ação. Então, toda vez que você está ajudando alguém, você está colocando a afetividade em prática. A vingança é a afetividade que adoeceu. E a preguiça é a afetividade que está adormecida dentro da gente, precisa despertar, né? Então, aquela pessoa que ela quer ser afetiva, mas ela sempre dá uma desculpinha, né? A cama quentinha, o cobertor quentinho é sempre mais forte do que ela, né? E o amor é a afetividade que se eleva, porque o amor é o maior das afetividades, né? O maior sentimento. A caridade é o momento máximo, porque a caridade é rica em recursos, né? Toda vez que a gente faz uma caridade, a gente está colocando ali vários sentimentos com ela, né? E às vezes a gente pensa na afetividade, na caridade só pela questão financeira, esquecendo-se do poder do abraço, da palavra amiga, do consolo, da escuta ativa. Você escutar alguém, você está fazendo uma caridade enorme, né? Do poder de ajudar, acolhendo mesmo, né? E a Joana vai continuar dizendo que a afetividade, ela não pode ser cobrada, né? Ela não pode ser exigida. E aí tem uma frase que muitos casais falam que é assim, ó. Eu vou casar com você e eu vou fazer você muito feliz. Olha a responsabilidade que a pessoa se coloca. Porque já é difícil a gente se sentir feliz com a gente mesmo. Imagine a gente fazer o outro feliz, com tantas questões interiores, emocionais, afetivas, que o outro tem. Se o outro não estiver feliz com ele, como ele vai ser feliz consigo mesmo? Dentro de um relacionamento, né? Então, é uma responsabilidade enorme a gente querer fazer alguém feliz, porque a felicidade é um estado de plenitude. Você está feliz com você mesmo, você se ama, você se respeita. E esse é o maior mandamento de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas quanto tempo faz que você não come a comida que você gosta, que você não vai no seu lugar favorito, que você não para você ir em um salão de cabeleireiro fazer algo por você, ou para você comprar uma roupinha, ou sei que a situação tá difícil. Você deve estar pensando, nossa, mas tem que ter dinheiro para tudo isso. Muitas das coisas não precisa ter dinheiro, né? Você se sentir bem na presença, por exemplo, de uma pessoa que te faz bem, né? Então você conversar com essa pessoa, quanto tempo você não faz algo por você mesmo, descansar, tirar um dia para relaxar, né? Quanto tempo você não tem feito isso, né? E no livro Fonte Viva, Emmanuel vai dizer o seguinte, que cada hora que surge pode ser a hora de se reajustar, de se reconciliar. Então, assim, no Fonte Viva é um livro muito interessante também, né? Tem um capítulo que se chama Renasce Agora, que o Emmanuel também fala o seguinte, em um ano a gente tem 365 oportunidades para ser feliz, para aprender, para se renovar, né? Mas durante uma existência inteira, né? Durante aí 75 anos, 80, 90 anos, quantas possibilidades de se renovar, de renascer, intimamente a gente não teve.
Então é para a gente refletir, né? O Chico fala também que cada dia que nasce é uma oportunidade da gente se melhorar. Se hoje foi ruim, o amanhã vai ser melhor. A Giovannice Balbino, que é outra palestrante, ela fala o seguinte: Deus, ele é tão amoroso que ele não deixa você sofrer nenhum só dia, porque ele deu a noite para você descansar. Então, se existe a noite para a gente dormir, para a gente ir para o plano espiritual, para a gente encontrar os nossos mentores, os nossos familiares tão queridos, é porque Deus quer que todos os dias a gente seja uma nova pessoa, a gente seja alguém melhor, certo? E ele fala no capítulo Pai Nosso, 77 do Fonte Viva: em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos próximos, né, a gente pode aprender e fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Dentro da nossa família, sempre vai ter uma pessoa que vai nos encher de afeto, ou mesmo entre as nossas amizades, né? Vai ter aquele espírito maravilhoso que veio só para nos adoçar a vida, nos dar alegria, reconhecer a nossa importância, o nosso valor para ele. Então, é muito importante que a gente também possa doar ao próximo tudo que há de bom em nós, porque tudo que a gente deixa no próximo, a gente eterniza, né? A gente marca a pessoa, a gente cria uma memória afetiva. Eu tenho uma amiga que já faz um grande tempo que eu não vejo ela, eu vi ela antes da pandemia, e esses dias ela encontrou uma pessoa que me conhece e ela falou assim: a Aline é uma pessoa maravilhosa, me deu um presente que eu tenho até hoje. Então ela lembra de uma conversa que foi extremamente importante para nós duas e ela gravou essa memória afetiva e foi repassando para outras pessoas. Então é isso, criar memórias afetivas nas pessoas que nós amamos, para a gente ter força para lidar com as pessoas que não nos amam, porque nem sempre é só afeto, às vezes tem os desafetos também, né? Então, doa sempre a tua alegria, o teu interesse afetivo, a tua saúde. Às vezes você não tem condições de cuidar de alguém doente, mas você pode visitar essa pessoa na casa dela e um dia ser útil a ela. Ou você pode fazer uma visita no hospital. Como as pessoas ficam felizes quando alguém vai visitar no hospital, né? E outra situação é assim: a equipe familiar nem sempre vai ser um jardim de flores, muitas vezes vai ser o nosso espinho, porque ali no nosso lar estão as pessoas que no passado nós estamos em débito, né? Nós prejudicamos e agora a gente tem que se reconciliar, se reajustar com elas. Assim como nós também fomos prejudicados por elas e elas precisam do nosso perdão. Então, no livro Jesus no Lar, o próprio Jesus vai dizer que às vezes os parentes são o serrote da nossa vida, porque eles nos exigem o maior sacrifício, eles nos fazem às vezes o dobro ali de energia para a gente poder ajudá-los, né? Para a gente poder ampará-los. E nesse livro, Jesus vai dizer o seguinte: que o lar é o berço da alma, a primeira escola da vida. Então é no lar que a gente vai aprender as principais lições, a como conviver em sociedade, a como se comportar, a como ser educado, para a gente praticar na sociedade. Então no lar a gente vai aprender tudo o que a gente precisa para a gente viver em sociedade. E eu costumo dizer que às vezes os parentes, eles treinam o nosso espírito. A gente não vai na academia para treinar os músculos, para ficar mais resistente. Então os parentes, eles treinam todo dia o nosso espírito para a gente ficar mais forte, mais paciente, mais resiliente. Então eles são os nossos personal trainers da nossa alma. E às vezes o treino deles é muito mais puxado do que um treino de academia. Às vezes dói mais, e na academia às vezes seria mais fácil. Mas
Jesus vai falar o seguinte ainda nesse livro: se a gente não amar quem está debaixo do mesmo telhado, como que a gente vai amar quem está fora? Então essa frase de Jesus, ela é muito profunda. E aí você pode até questionar o seguinte: Aline, mas como eu vou amar uma pessoa que me fez tanto mal? Essa pessoa, ela estava na sua programação reencarnatória. Então você pode não ter os melhores sentimentos por ela, mas ela estava ali na programação do seu renascimento como espírito, né? E Jesus fala do amor, mas é tão fundamental o respeito. Então às vezes você não vai conseguir amar, doar os sentimentos, falar o eu te amo, perdoar, mas é fundamental que você tenha o respeito, que você deseje que ela melhore, que você coloque o nome dela na oração na casa espírita, no seu evangelho, para que você se sinta em paz com o que você podia fazer por ela. Porque essa mudança dela só depende dela, ninguém muda ninguém. Mas você pode mudar a sua postura e o seu exemplo pode fazer toda a diferença quando essa pessoa observar que você já não tem mais essa ligação de ódio, certo? Então, finalizando, Jesus vai dizer o seguinte, que os parentes são obras de amor que o Pai nos deu para realizar. E isso fala muito de encontro à parábola do administrador infiel. Nessa parábola, Jesus fala o seguinte, que existe o administrador, que é como se fosse um contador. E ele tem que dar conta da administração. Mas, levando para o nosso dia a dia, o que é essa administração, né? Na época, o administrador lá da época de Jesus, ele administrava bens de pequenos agricultores e grandes. Ele registrava no seu caderno de administração tudo o que era vendido, né? E como deveria ser pago. Mas, trazendo para os dias de hoje, o que é a nossa administração? Deus, que é o patrão, nos emprestou tudo, a nossa casa, a nossa saúde, os nossos parentes, a nossa educação na terra, né? Nos emprestou os nossos amigos, tudo que você imaginar é um empréstimo de Deus. E a parábola diz o seguinte, quando o patrão retornar à sua casa, né? Então, quando o patrão, que é Deus, vier te chamar para o retorno à pátria espiritual, como você vai mostrar para ele essa administração? Como que você deixou a sua família, o seu trabalho, os seus amigos? Você cuidou bem? Você multiplicou o amor? Você multiplicou os bons exemplos? Ou você simplesmente deixou tudo abandonado, né? Não é uma crítica aqui, mas é uma reflexão. Que tudo que Deus nos deu é para que a gente possa multiplicar em abundância, né? Para que a gente possa deixar melhor do que a gente recebeu, né? Então, os parentes, eles são essa obra que a gente tem que realizar mesmo com as dificuldades, mesmo doente às vezes, mesmo desempregado, eles vão contar com a sua ajuda, com o seu bom humor, com a sua boa vontade, e você vai ter que fazer esse pequeno sacrifício aí. Mas assim, com paciência, compreensão, tolerância e bondade, a vida no lar, né, ela pode ser um mar de vitórias e experiências. Então, tudo que você colocar amor e tudo que você colocar boa vontade, multiplica, né? A espiritualidade, ela sempre vai olhar a nossa tentativa, né? Ela não vai olhar às vezes o resultado, ele tentou e não conseguiu, não fez nada. Não, vai olhar a sua tentativa em fazer o melhor. E terminando aqui, o livro Momento Espírita vai dizer, né, que Deus também, ele permite o encontro com os afetos, mas também com os desafetos. E esses dois personagens, eles têm muita importância na nossa evolução espiritual. O afeto, ele vai desenvolver a tua simpatia, a tua alegria, o teu bom humor, né, os melhores sentimentos em você. E o desafeto, ele vai resolver a sua postura em relação à crítica, como você reage diante de uma crítica. Você discute, você coloca dentro de você, ou você para,
pensa, filtra e aí depois você vai responder. Porque eu vou contar uma pequena historinha para vocês, né? Terminando já. Antes existia o telefone fixo, não é o celular, viu? É o telefone fixo. E você tinha que girar os botões, né, com toda a força do seu dedo, ir até o final, aí ele voltava. Aí você discava o segundo número e voltava. E nessas 8 discagens aí, você ligava para a casa da pessoa e às vezes você brigava com a pessoa pelo telefone também, né? Mas aí, o que acontecia no ápice da briga? Quando tava assim, os ânimos muito quentes, a ligação caía. E aí quando a ligação caía e você voltava lá para discar tudo de novo, até você conseguir falar com a pessoa, os ânimos já esfriaram e aí você conseguia mais fácil essa reconciliação. Também teve o telefone que você depositava uma ficha. Você comprava a ficha, colocava lá no telefone público, né? Era na rua e discava. Também teve um cartãozinho lá que não dava nem 5 minutos de ligação e o cartão já acabava. Então tudo isso diminuía o risco da briga continuar. Hoje em dia a internet não cai, o WhatsApp não cai e a briga continua, áudios e áudios e áudios pelo dia, né? Então não tenham, né, o desejo de ter essa síndrome aí do WhatsApp. Então vocês podem ouvir o áudio, deixar o celular quietinho, faz uma pausa, né? Se reserva e filtra. Será que essa pessoa falou é verdade? Será que eu agi assim mesmo? Errei com ela? Ou será que o que ela disse para mim diz muito mais sobre ela do que sobre mim? Será que eu motivei essa raiva toda, essa agressividade dela? O que eu posso fazer para melhorar? E aí você pensa no que você vai responder, pensa se você ouvir dessa pessoa, o que você vai falar, como você vai se sentir. Mas tem pessoas que só vai dar para conversar pessoalmente mesmo. Eu tenho uma listinha de pessoas que eu só converso pessoalmente, porque não importa o áudio que eu mandar, eu posso falar bom dia, florzinha, te amo, mas a resposta sempre vai ser mal interpretada. Então, tem pessoas que só dá para falar pessoalmente, gente, porque ela vai estar vendo você ali, ela vai ver o seu tom de voz, ela vai ver a sua intenção e aí vai dar certo, né? Mas só para exemplificar, né, que às vezes quem fere, na maioria das vezes, está ferido, né? Quem adoece os outros está adoecido. Então, não deixe que a energia do outro te desestabilize, te desequilibre. O Divaldo fala o seguinte: a paz é um estado de espírito. Se você tem, ninguém pode te tirar dele, né? Então, se você perdeu a paciência, é porque você não tinha. Quem tem paciência não perde, né? Então, só para a gente terminar aqui refletindo, e André Luiz vai nos dar uma mensagem sobre o seguinte, vai nos dar uns conselhinhos aí para a gente melhorar. Procure mais do que saber, dominar-se. Então você prefere ser feliz ou ter razão, né? Então domine o seu impulso de responder, de reagir. Ah, não, porque eu tenho que ir lá e tirar satisfação. Domine-se, né? Então procure saber das informações, dos dados, e depois você toma uma iniciativa, tá? Mais do que agir, ser leve. Tem coisas que você não precisa fazer absolutamente nada. O mal que aquela pessoa fez para você, a vida já registrou, vai voltar para ela. Então, para que você vai fazer alguma coisa para continuar alimentando aquela energia, aquela relação negativa e continuar a ter contato com aquela pessoa? Deixa para lá, né? Mais do que estudar, aprenda. Então coloque em prática, né? Mais do que pensar, filtre, né? De novo, era para mim? Não era para mim? Será que a pessoa tem razão? Será que essa pessoa me conhece para estar dizendo isso sobre mim? Então filtre, né? Mais do que falar, eduque, ensine. Às vezes a gente fala com as pessoas de uma forma que elas se sentem mal, elas se sentem
expostas. Então você vai conversar com alguém sobre algo que é íntimo, que é da pessoa, puxa ela de canto, né? Não fala nem na frente de todo mundo, né? Ensine, né? Se ela não fez do jeito que você achava adequado, ensine ela a fazer, né? Mais do que aconselhar, servir. Jesus foi o maior exemplo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E às vezes a gente não sabe servir. Mais do que escutar, compreenda. Tem gente que fala uma coisa querendo dizer outra, né? Mulher às vezes fala sim querendo dizer não. Tem gente que não sabe falar não. Então compreenda o que as palavras não dizem, o comportamento da pessoa, observe. Mais do que perdoar, ampare. Ai, perdoei, mas nunca mais quero falar com essa pessoa. Não quero ela mais na minha vida. Perdoou mesmo então, né? Então se você perdoou, você consegue conviver. Mais do que sofrer, aceite, né? A doença, o desemprego, o fim de um relacionamento, ele está querendo fazer alguma mudança em você. O Dr. Bezerra de Menezes, ele fala assim, crise é necessidade de mudança. Então, alguma coisa ali você tem que fazer diferente, né? Senão você vai conseguir só o mesmo resultado, tudo igual novamente. E mais do que amar, sublime, né? Inspire. E para terminar, eu vou contar uma historinha que se chama o Nó de Afeto. Eu coloquei uma foto do Chico, por quê? Porque a gente tem que lembrar que nós espíritas também temos dificuldades. O Chico, ele teve problemas, muitos problemas de saúde, ele teve problemas na família. Logo aos 5 anos de idade ele perdeu a mãe, aí foi parar na casa de uma pessoa que cuidava dele, mas o maltratava muito. Chegou um dia que a barriga dele foi furada com um garfo. Então, assim, ele teve muitas dificuldades financeiras, inclusive. Ele foi processado, achavam que ele era uma fraude, quando ele começou a escrever com o espírito Humberto de Campos, né? Então, o Chico passou muitas dificuldades para fazer a missão dele. O Bezerra de Menezes tinha um consultório para os ricos, com o dinheiro dos ricos, ele ajudava o pobre, né? Ele dava o que ele tinha e o que ele não tinha para os pobres comprarem os remédios. Até um dia ele tem a ideia de fazer um anel de formatura, doar esses anéis, para que as pessoas pudessem comprar os remédios. Então, assim, ele passou muitas dificuldades também. Ele foi perseguido politicamente, ele foi perseguido na família também, né? A família, quando soube que ele era espírita, rompeu com ele. Ele teve que sair da política porque ele foi muito perseguido, ele estava ajudando as pessoas com projetos, né? Então, o Bezerra também sofreu muitas dificuldades. No seu próprio desencarne, ele passou dias paralisado, né? Antes de ele desencarnar. Então, a gente tem que lembrar que a gente é espírita, mas não é que o espiritismo vai tirar as nossas dificuldades. Ele vai nos dar a compreensão delas, como aceitá-las, como superá-las, né? E também tem o Divaldo, que foi perseguido aí por um espírito 400 anos, né? No filme mostra também a história do Divaldo, também teve problemas familiares, financeiros. Então, às vezes a gente acha que o espiritismo ele vai aliviar as nossas dívidas, e não vai. O que alivia as nossas dívidas, o sofrimento que a gente tem que passar, é a caridade que a gente faz, é a luz que a gente espalha e o amor que a gente deixa nos outros. Isso sim, essa luz toda, ela ilumina as nossas sombras. E para terminar essa historinha, ela chama o Nó de Afeto, ela está no livro Momento Espírita, que é o seguinte: todo mundo aqui já deve ter ido numa reunião de pais, né? A reunião de pais ela é um evento, para quem não foi ainda, mas eu vou contar para vocês o tema da reunião de pais, é sempre o mesmo. A importância dos filhos serem acompanhados na escola pelos pais. E lá estava uma diretora falando sobre isso, até que um homem simples se levanta da reunião e fala o seguinte: eu não consigo acompanhar o meu filho na escola, eu não tenho condições, e essa é a única forma de eu levar sustento para minha família, eu não posso fazer diferente. E aí todo mundo já fica meio assim, né? Nossa, o homem está bravo. E aí ele continua dizendo o seguinte: quando eu saio de casa, o meu filho está dormindo. E quando eu retorno, ele também está dormindo.
mas é a única forma que eu tenho de levar alimento para a minha mesa. Mas, para que todas as noites ele saiba que eu passei por ali e o quanto eu amo, eu pego o lençol e dou um nó de afeto. Assim, quando ele acordar, ele vai saber que eu estive ali e que eu fui presente na vida dele. E qual que é a moral dessa história, né? Quando ele termina de falar isso, a diretora está absolutamente em lágrimas. Por quê? Porque a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue ver Jesus, mas eles nos acompanham o tempo todo. E outra parte, né, mais importante do que o presente é a presença, né? Às vezes a gente dá o presente para a criança e ela fica tão feliz quando a gente se envolve com o que ela está fazendo, com o que a gente presta atenção. Às vezes ela sai até do celular quando ela está juntinho da gente, né? Então, sejam presentes para os outros. Emmanuel, terminando, ele tem uma frase que diz o seguinte: o que somos é um presente de Deus, e o que nos tornamos é o nosso presente para Ele. Então, que vocês sejam presença e presente na vida dos outros, né? E vocês nunca se esqueçam da importância do afeto para curar dores, mágoas, ódio, agressividade. O amor, ele rompe todas as fronteiras. Agradecendo demais essa Casa de Luz, né? E se você quiser continuar acompanhando o meu trabalho, é só se inscrever no YouTube, no Aline Moura Palestras. Agora eu vou pedindo para todos nós fecharmos os nossos olhos para fazer as preces finais, né? Com muita gratidão da espiritualidade por esse momento, nós vamos pedindo a Jesus que possa, nesse momento, invadir o lugar que você está com essa energia da espiritualidade que é maravilhosa. Seja aqui na palestra, no centro, seja no seu lar, que você se sinta nesse momento abraçado por essa fé, essa força espiritual, e que através dessa energia que vai desde o alto da sua cabeça até no centro da sua testa, até na sua garganta, no seu coração, no seu estômago, ela vai te envolvendo como se fosse uma pirâmide de luz iluminada com raios solares, como se fosse a própria luz do sol. E nesse momento a espiritualidade vai te abraçando, vai te acolhendo. Você não precisa falar o que dói, porque Jesus já sabe, a espiritualidade já sabe. E que você possa, neste dia, ser amparado, ser equilibrado no seu corpo físico, no seu corpo espiritual, na sua parte psíquica, mental, no seu emocional, no seu profissional, no seu lar, na sua família, em todas as suas dificuldades financeiras, dificuldades diárias, na saúde física, no seu campo profissional, na parte que você tem mais dificuldade, que Jesus agora ampare através desses raios solares que envolvem o seu corpo. Agora você vai percebendo que todo o seu lar é envolvido por esses raios solares e que essa energia permaneça viva, alimentada por muito afeto, por muita oração, por muitas energias boas, pelo seu pensamento extremamente em Jesus, até o dia que você fará o seu evangelho, as suas orações, ou que você visitará novamente a casa espírita, ou que assistirá novamente essa palestra. E que onde você estiver, essa luz espiritual te acompanhe, para que você sinta esse amor, para que você saiba o quanto Chico nos fala, né? Que eu jamais me esqueça o quanto Jesus me ama incondicionalmente, o quanto Deus me ama incondicionalmente, e que Maria Santíssima, com teu anjo, com teu manto de luz, te proteja, te guarde no retorno ao seu lar diário, nas suas dificuldades, como uma mãe que acolhe o seu filho no colo, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus.